Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael, professor de História. A nossa videoaula de hoje será sobre o conteúdo de Independência dos Estados Unidos. Peço que prestem atenção nessa videoaula, que vocês continuem realizando as atividades que estamos enviando e que vocês estejam todos bem. Também espero que possamos nos ver brevemente. Vamos lá? Passando aqui para o nosso próximo slide, pessoal, podemos ver os principais fatores que levaram os Estados Unidos a lutar pela sua independência em relação à sua metrópole. Cabe aqui, pessoal, lembrar primeiramente que os Estados Unidos foi uma colônia da Inglaterra. A princípio, os Estados Unidos eram as chamadas 13 colônias, como vocês podem ver aí na imagem ao lado. Então, quais foram os fatores que levaram os colonos norte-americanos a lutar pela sua independência? O primeiro deles, pessoal, vai ser a influência do Iluminismo. O Iluminismo é uma corrente filosófica surgida na Europa e que tem como princípio o uso da razão. O Iluminismo, ele instiga que cada cidadão lute pelos seus direitos e também no combate à opressão que qualquer sujeito possa vir a sofrer. O iluminismo ele vai influenciar diversos movimentos de independência ao redor do mundo, inclusive o processo de independência dos Estados Unidos. Outro fator que vai influenciar diretamente na independência dos Estados Unidos será a chamada Guerra dos 7 Anos, que vai acontecer entre 1756 e 1763, entre a Inglaterra e a França. Nesse embate, a Inglaterra vai acabar saindo vitoriosa. No entanto, essa disputa entre a Inglaterra e a França, ela vai gerar um alto custo militar para a Inglaterra. Então, o que é que a Inglaterra decide fazer para cobrir esses gastos que ela teve ao longo da Guerra dos 7 Anos? Ela vai aumentar os impostos sobre as 13 colônias. Aqui no nosso próximo slide, nós podemos ver as principais taxações que a Inglaterra impôs sobre as 13 colônias. Começando aqui pela Lei do Açúcar, ou como os americanos chamavam, o Sugar Act. A Lei do Açúcar, ela vai ser imposta em 1764. Professor, o que é que a Lei do Açúcar vai determinar? Vai determinar que o açúcar comercializado com as 13 colônias, ele tem que vir obrigatoriamente de colônias da Inglaterra em outras regiões do mundo. Então, a segunda lei, pessoal, vai ser a chamada Lei do Selo, que vai ser lançada em 1765. O que vai determinar a chamada Lei do Selo? Vai determinar que toda mercadoria, todo conteúdo que circular pela colônia e que precisar de um selo, ele precisa obrigatoriamente do selo da Inglaterra para circular pela colônia. E aqui, pessoal, a terceira lei, que eu considero um divisor de águas aí dentro da relação entre metrópole e colônia, que vai ser a chamada Lei do Chá. A Lei do Chá, ela vai ser imposta em 1773. E o que vai determinar a Lei do Chá, professor? Eu explico. A Lei do Chá, ela vai determinar o monopólio do comércio de chá dentro da colônia pela Inglaterra. Como assim, professor? Meninos,
Quer dizer que a partir desse momento, todo o chá consumido dentro das 13 colônias, ele tem que ser obrigatoriamente vendido pela Inglaterra. No entanto, essa lei vai acabar provocando a insatisfação dos colonos que produziam o chá, principalmente os da região de Massachusetts. No entanto, incomodados com essa lei do chá, os produtores de Massachusetts, eles vão organizar a chamada Boston Tea Party, ou Festa do Chá de Boston. O que é que esses colonos vão fazer? Eles vão se fantasiar de índios, vão invadir o porto da cidade de Boston e vão saquear os navios que continham carga de chá e jogar toda essa carga de chá no mar. Os revoltosos acabaram sendo presos. No entanto, pessoal, essa atitude dos colonos vai acabar provocando uma reação negativa do rei da Inglaterra. Então, no ano seguinte, em 1774, ele vai lançar as chamadas Leis Intoleráveis. Chamadas de Leis Intoleráveis porque elas eram consideradas pesadas pelos colonos. Entre uma das leis intoleráveis, por exemplo, estava a chamada Lei do Atequelamento, que dizia que todo colono deveria ceder moradia para um soldado da metrópole que estivesse trabalhando na colônia. Ao longo do tempo, pessoal, como vocês podem ver, essa relação entre metrópole e colônia vai se desgastando, principalmente, pessoal, porque a Inglaterra, ela, antes desses fatos, antes de aumentar os impostos ali sobre a colônia, antes de impor essas leis, a Inglaterra, ela não dava a atenção devida à colônia. Então, a partir desse momento em que a Inglaterra quebra essa autonomia da colônia, deixando eles menos livres, oprimindo, digamos assim, mais os colonos, isso vai gerar uma insatisfação dentro da colônia. Como podemos ver aqui no nosso próximo slide, nós temos as fases da Revolução. A primeira delas será o chamado Congresso Continental da Filadélfia. Essa primeira reunião, pessoal, ela não era de cunho separatista, ou seja, ainda não tinha a discussão sobre a colônia se separar da metrópole. Eles queriam apenas estabelecer um acordo com a Inglaterra para que se diminuísse essas leis que estavam sendo impostas sobre a colônia. Como não houve um acordo entre Inglaterra e as 13 colônias, então os revoltosos eles vão se reunir no segundo Congresso Continental da Filadélfia. Diferente do primeiro, esse vai ter como pauta principal o separatismo em relação à metrópole. Então, a partir daí começam os primeiros conflitos bélicos. Vai ter início a Guerra de Independência. E quem eram os líderes desse movimento? Nós podemos destacar George Washington, que era o líder das tropas da colônia e que será o primeiro presidente dos Estados Unidos. Thomas Jefferson, que irá escrever a Declaração de Independência dos Estados Unidos, e Benjamin Franklin. O papel do Benjamin Franklin era o de conquistar apoio na Europa para a colônia. E ele acaba conseguindo que os colonos recebam o apoio da França e da Espanha na luta contra a Inglaterra. Então, logo após as batalhas de Saratoga e Morristown,
os colonos conseguiram finalmente a sua independência no dia 4 de julho de 1776. Alguns anos depois, em 1783, essa independência dos Estados Unidos foi finalmente reconhecida pelos outros países do mundo. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham prestado atenção. Qualquer dúvida, vocês podem me contactar para tirar alguma dúvida que vocês não tenham compreendido, que tenha ficado uma dúvida na cabeça de vocês. Vocês podem me procurar no WhatsApp. Eu espero que tenha sido uma videoaula proveitosa e nos vemos em breve. Até mais.